Fala pessoas, tudo bom com vocês? Dia 2/8, quarta-feira, e vamos às notícias porque parece que a coisa está começando a ganhar um corpo. E parece que as notícias ruins, né, que era 100% ruins praticamente, parece que tem algumas coisas melhorando. Começou ontem, teve uma informação que a gente não sabe se vai desenrolar, mas depois de tanto tempo parece que a CPMI, que a gente sabe que talvez não dê em nada, mas pelo menos estão dando esperança. Estão deixando a gente sonhar. Então, o governo Lula entra na mira da CPI do 8/1 com depoimento de ex-diretor da ABIN. Parece que as coisas estão tomando mais forma, que o governo federal está sentindo uma pressão, né? O pessoal da esquerda está sentindo uma pressão finalmente. Saulo Moura da Cunha entrou no radar da oposição à gestão Lula após revelações de que a agência teria alertado o novo governo sobre a possibilidade de invasão às sedes dos três poderes em Brasília. O órgão cuida do serviço de inteligência e foi responsável por avisar as autoridades de segurança do governo Lula e do Distrito Federal sobre os atos de 8 de janeiro. Né, o negócio tá ficando feio. O ex-diretor da ABIN diz que emitiu 33 alertas contra invasões ao governo. E aí, por que o governo não teve aí uma movimentação mais precisa da coisa? Como diz o Gus aqui no Gazeta do Povo, a casa caiu. Foi o próprio governo Lula que armou a baderna no 8 de janeiro. Isso é do mês 4 e parece que só agora a coisa realmente vai ganhando forma. Documento secreto. O governo Lula ignorou o protocolo de defesa do Palácio. Metrópolis falando aqui, ó. Um documento do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência revela que o governo Lula ignorou o protocolo de defesa que deveria ter sido acionado no 8 de janeiro, elevado ao grau de sigilo secreto após as depredações. Com segredo de 15 anos, o Plano Escudo determina os procedimentos que o GSI deve adotar em situações de risco ao Palácio do Planalto. A coluna Paulo Capelli teve acesso ao protocolo e constatou que as diretrizes foram negligenciadas pelo governo. Para evitar invasões, o Plano Escudo estipula, por exemplo, a atuação conjunta das tropas de choque do Batalhão da Guarda Presidencial, do Batalhão de Polícia do Exército e do 1º Regimento de Cavalaria das Guardas do Exército. No dia 8, porém, apenas o BGP estava de prontidão quando o palácio foi invadido. E por que, a gente pergunta, né? Por que não teve aí uma organização melhor? Porque tem uns negócios estranhos aqui. Gonçalves Dias pediu para não receber alertas sobre invasões, afirma ex-diretor da ABIN na CPMI do 8 de janeiro. Saulo Moura da Cunha foi ouvido pelo colegiado nesta terça-feira e falou sobre as conversas que teve com o ex-ministro de Lula a respeito das invasões às sedes dos três poderes. E teremos que ler que o ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Saulo Moura da Cunha, afirmou durante depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito CPMI do 8 de janeiro, que enviou mensagem via aplicativo ao então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o Gonçalves Dias, sobre a possibilidade de uma ação extremista com a invasão dos prédios. Aos parlamentares, Cunha relatou que G. Dias orientou a retirada do seu nome dos relatórios que alertavam aos riscos por, supostamente, não ser o destinatário oficial daquelas mensagens. Fiz os dois relatórios, o primeiro numa planilha que continha os alertas encaminhados pela ABIN a grupos e também os alertas encaminhados por mim pessoalmente do meu telefone ao ministro-chefe do GSI. Entreguei essa planilha ao ministro e ele determinou que fosse retirado o nome dele dali, porque não seria o destinatário oficial daquelas mensagens. Que ali fosse mantido apenas as mensagens encaminhadas para os grupos de WhatsApp. Ele determinou que fosse feito. Eu obedeci a ordem, declarou. Até Elisiane falou, mas por que você obedeceu? Ué, não vai obedecer? Ex-ministro Gonçalves Dias é alvo de queixa-crime por alteração de relatório da ABIN. O negócio vai ficando mais sério. E até o Flávio Dino, né, que fala, não adianta inventar fatos, diz Dino após a CPMI determinar a entrega de imagens do 8 de janeiro. Porque estão pedindo e deram 48 horas para Dino liberar imagens do 8 de janeiro, né, de ministério. O ministro da Justiça negou acesso às câmeras de segurança. Se o material não for compartilhado, a comissão acionará o STF. E por que não vai compartilhar? O que está acontecendo? Será que estão sentindo a pressão? Né, o Arthur Maia disse aqui, eu vou solicitar, sim, a reconsideração ao senhor ministro da Justiça para que ele apresente a essa comissão as imagens no prazo de 48 horas. Se assim ele não agir, já está tomada a decisão de fazermos a solicitação ao STF. Pior ainda, né? O STF aí a gente vai ver se estão realmente alinhados ainda, que muito provavelmente ainda estão. O que aconteceu ontem não é uma ruptura, né, digamos assim, que está acontecendo, porém, o que você pode ver, né, você consegue sentir, se você acompanha o canal aí e a gente conversa sobre as notícias sempre, você percebe o quanto vai mudando a postura da mídia em relação ao governo Lula, como as coisas vão ficando um pouco mais complicadas e tudo na natureza. Quando é muito grande, se divide em dois. Então, se o poder da esquerda é muito grande, uma hora terá que se dividir. E na divisão que a gente vê aí uma forma um pouco mais aí que dê pra gente respirar, né? Então vamos lá, olha só que interessante.
Presidente da CPMI aceita apurar acusações de irregularidades em relatório do COAF sobre Bolsonaro. A acusação principal de opositores é de que o relatório entregue ao colegiado extrapolou o pedido inicial da CPMI. Elisiane, que inclusive ficou aí muito nervosa quando o ex-diretor da ABEM começou a falar, é acusada de vazamento de informações. Em meio ao discurso que pedia apuração das irregularidades, Flávio Bolsonaro acusou assessores de Elisiane Gama, relatora da CPMI, pelo vazamento das informações do relatório do COAF para a imprensa. A senadora negou e prometeu agir ao que classificou como uma falsa acusação feita pelo filho do presidente, do ex-presidente. E aí vamos ver, né? O pessoal está sentindo. Vamos ver se tem aí alguma coisa que acontece. Porque CPMI, sempre que eu escuto, me dá um certo desânimo. Mas estão deixando a gente sonhar. Vamos ver. Comissão de Ética arquiva apuração sobre o uso de avião da FAB por Juscelino Filho para ir a leilões de cavalos. Ministro do Lula faz o que quiser, né? Ele voltou à capital federal apenas na segunda-feira, dia 30, mais uma vez nas asas da FAB. O voo custou mais de 130 mil aos cofres públicos, como mostrou o Estadão. Para a Comissão de Ética Pública, Juscelino não usou o avião de maneira indevida. O processo foi arquivado por unanimidade. E se fosse o Bolsonaro, tudo aí seria um grande escândalo na mídia, teria obrigatoriamente que ser exonerado. O Lula fica à vontade, nesse governo qualquer um que fizer esse tipo de coisa aí é arquivado. No governo Bolsonaro era o contrário, é exatamente isso, tá? E olha o Lula parece que anda falando e o pessoal não tá aceitando muito bem. Não farei política do dando que se recebe, afirma Lula sobre reforma ministerial. E o que as pessoas dizem? Pagou 7 bi de emenda, deve pensar que somos burros. Ó, não vou falar nada, mas, como diz aqui, a usuária, e os bilhões que ele libera de emendas às vésperas de aprovações de projetos de interesse do governo no Congresso. É o que então? Perguntas assim, né? Tá difícil, eu falo, tá difícil, não é tão fácil assim. Lula disse que Deltan Dallagnol montou quadrilha no Ministério Público durante a Operação Lava Jato. Bom, Deltan, Moro, realmente eles tinham um projeto social democrata aí, na minha opinião, né? Mas não funcionou na época da Dilma e aparentemente a esquerda conseguiu aí tomar o controle da situação. Aí você vê que tanto o Deltan quanto o Moro eles tinham poder o suficiente para fazer uma mudança aí no Brasil e eles por isso são alvos. Deltan foi aí o primeiro e Moro tá aí, sinceramente, na corda bamba como dizem, mas por enquanto, né, não aconteceu nada. CNJ intima juiz que diz que Lula relativiza o furto. Olha só, lembra desse caso aqui? Pois é, o pessoal vem perseguindo, é uma guerra muito grande, mas você vê que existe cada vez pessoas com mais influências, né, falando que não está aceitando do que está acontecendo, né? PL das fake news precisa ser votada pela Câmara, olha a Globo falando, né? Precisa, porque é um negócio necessário. E o Arthur Lira diz que as Big Techs não querem se render às leis que temos, né? E vamos ver aí que esse aqui é o mais preocupante. Porque eles podem aos poucos, inclusive como eu já falei, o Lira ele vai dividir isso aí, né, para quando vai passar tudo de uma vez, o pessoal tem uma resistência. Agora imagina se você vai pegando cada pauta, cada trechinho e passando aos poucos, passa despercebido, é o que eles vão tentar fazer, tá? Alckmin e Haddad devolvem presentes recebidos da Arábia Saudita e tá lá, né? Isso aqui, passou já o do Haddad esses dias, eu não trouxe aqui a notícia porque, eu não tenho mais paciência. Como diz a Bernadette muito acertadamente, o que é um presentinho desses diante de tudo que roubam do Brasil? Pois é, o cofre do Brasil está aberto, né? Os caras podem fazer o que eles quiserem com o Brasil. Eu queria presentinho, né? Bolsonaro, que é o cara que não tinha projeto de poder, queria os presentinhos, não pôde ficar, né? Mas os caras aí, pra que eles vão querer presente, né? Isso aí não custa nada perto do poder do Brasil, né? De dinheiro que tem no Brasil. Ouvidoria apura mais 9 mortes em ação em Guarujá. Total de vítimas pode chegar a 19, tá? E aí a mídia começa a bater, colocando a imagem de policial, falando que ele é acusação, julgamento na arma, condenação na bala, execução, né? Só que isso aí também serve pro outro lado também, né? Já que eles começaram, então pode ser que eles acusam também, eles julgam, eles condenam, eles executam, né? A diferença é que um lado é inocente e outro não, um está do lado da lei, outro não. Mas pra mídia, adianta falar um negócio desse? Não, né? Quem são os mortos de acordo com os registros policiais? Então tem o Fábio Oliveira, de 40 anos, preso 3 vezes por tráfico de drogas, por roubo e por homicídio, era considerado um dos chefes de uma facção criminosa na Baixada Santista. Felipe Vieira Nunes, de 30 anos, preso por roubo e por dirigir alcoolizado, enquanto cumpria medida cautelar e estava proibido de frequentar bares
bares e festas populares. Matheus Eduardo dos Santos da Silva, morto em 29 de julho, preso por roubo e chegou a ser condenado a 6 anos de prisão, estava solto desde 2019. Jefferson Júnior Ramos Diogo, morto em 29 de julho, investigado por estelionato e fraude em venda pela internet. Cleiton, 24 anos, passagem por tráfico de drogas. Rogério Andrade de Jesus, 49 anos, preso por homicídio, 2 vezes por roubo qualificado por receptação de produtos. E William Santos de Oliveira, morto em 30 de julho, 4 passagens por roubo, 2 por posse ilegal de arma, 2 por golpes, crime contra o patrimônio público. Isso é o que está registrado, né? Vai saber o que mais fizeram e os outros não foram identificados ainda. E olha só, né? Não é só a mídia que fica aí meio chocada. Ministros do Lula, sindicato de advogados condena a operação da PM no Guarujá. Vingança desproporcional, né? Então, advogados, por que será que os advogados ficaram aí tão assim, vamos dizer, sentidos com essa situação toda, né? Quem sabe da história do Brasil sabe, né? Polícia Europeia já classifica PCC de quartel e põe a facção no mesmo nível de máfias internacionais. Já devia ter colocado faz tempo. O PCC ele é muito maior do que as pessoas imaginam. Muito bem orquestrado, organizado, né? É inacreditável. O Brasil, vamos dizer, ele não é uma Colômbia e tal, mas está bem próximo. O Brasil ele tem um narco-estado muito poderoso. O erro foi totalmente meu, diz Drauzio Varela sobre abraço em detenta. Detenta, né? Esse caso aqui me deixou um dos mais revoltados da história. Tá, ele falou que errou. Eu trabalho em cadeia há mais de 30 anos agora e nunca na minha vida eu abracei um preso. Não faz parte do relacionamento que eu tenho, né? Mas abraçou, né? E a Globo aí tá sendo processada. Como diz aqui, ó, já a família do menino assassinado pela detenta processou o médico e a TV Globo, que foram condenados a pagar 150 mil por danos morais em primeira instância. A emissora recorreu e no momento o processo recorreu, né? Tá no STJ. Mas esse caso aqui é tão revoltante porque é aquilo, a gente não sabe os detalhes do crime, mas se você começar a ver aí os detalhes, você vê que teve requintes de crueldade, se é que podemos dizer isso. E a Globo, né, o Drauzio Varela, mas abraçou, foi o erro, abraço. Não, o erro foi fazer a matéria. Porque toda matéria, ela denota uma coisa assim emocionada, né, aquele vitimismo do bandido. Isso aí já começou errado. O abraço é o de menos. Tá? Sinceramente, na minha opinião. O esforço do McDonald's para garantir que a carne dos hambúrgueres esteja livre de desmatamento. É feito de madeira um hambúrguer? Vai ser difícil eles conseguirem, pois é difícil criar gado na selva. E aí, as pessoas acham que lê isso aí e começam a acreditar realmente que existe toda uma movimentação para manter. Isso aí é aqui, ó. Não tem nada a ver, tá? Influenciadora vegana morre de fome após dieta só de frutas. Você vê, o pessoal vegano é complicado. Segundo a mãe dela, Vera Sansonova, os hábitos alimentares se tornaram preocupantemente restritivos nos últimos meses de sua vida. E ela faleceu em 21 de julho devido a uma infecção semelhante à cólera, agravada pelo esgotamento do corpo, tá? É bom ter uma alimentação completa, né? Como diz aqui o Faz o L que passa, veganismo é igual socialismo. No papel é uma beleza, mas na prática só traz fome e mais de 2.000 curtidas, tá? Então o pessoal tá ciente disso aí. E querem que você come o quê? Grilo, querem matar as vacas porque elas estão, né, com muita flatulência, aquece o globo. O povo acredita, Casa Branca quer limitar o poder do FBI após erros na coleta de informações. Enquanto estava perseguindo o pessoal da direita, estava tudo tranquilo. Agora a FBI vai ter que ser parado. Aqui no Brasil a situação é bem parecida. Por enquanto estamos atrasados. Os Estados Unidos está mais avançado. Mas daqui a um tempo talvez a coisa vire também. Aí vão falar que algum órgão federal brasileiro precisa ser limitado também. Você vai ver. Guerra dos chips. China barra venda de drones para os Estados Unidos. Né? Porque... é metade dos drones, né? Falam que metade, mas acho que 90%, 80% dos drones são feitos na China. Muita coisa é feita na China, né? Mas a guerra tá começando aí, né? Nos Estados Unidos, a China começar a parar de conversar comercialmente por tecnologia, até porque os Estados Unidos morrem de medo da China começar a escutar, ver o que estão falando, né? Drone tá proibido, mas balão passa, no balão da China passando lá em cima dos Estados Unidos. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Vamos conversando. Melhorando um pouco as notícias, né? Nos últimos 2 vídeos aí começou com uma notícia um pouco interessante. Pelo menos para dar um ar, para respirar um pouco. Vamos ver se tem alguma coisa, se acontece alguma coisa, tá? Muito obrigado. Lembre-se, o canal não é monetizado, tira as propagandas, tá? Para ter aí uma maior facilidade a usar as palavras, né? Sem muitas preocupações. Deixa a coisa um pouco mais clara para vocês. Temos aí a questão da Amazon que clicou, né? Navegou, comprou, ajudou o canal e temos o Pix caso queira. Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Nós falamos em breve e até mais.